meu nome é Nazário e esse é mais um vídeo dessa série da Latoqualitas sobre meio ambiente. O assunto hoje é gerenciamento de energia. Energia é fundamental para a vida. O ser humano utiliza energia para as mais diversas finalidades. Por exemplo, para o seu conforto térmico, para a iluminação, para transporte, para cozer alimentos. As primeiras fontes de energia já usadas na pré-história foram provavelmente a lenha, né, para a produção do fogo, e animais de carga para movimentação de mercadorias e também para movimentação de engenhos, por exemplo. Óleos vegetais e de animais vêm sendo usados aí também desde a antiguidade para iluminação e para outras finalidades. O vento também desde a antiguidade é usado para mover barcos à vela e também moinhos usados na moagem de grãos. A água também é usado para moagem de grãos em monjolos, em rodas d'água, mas na primeira Revolução Industrial, aí no final, na virada do século XVIII para o século XIX, que entra em cena o carvão usado aí como principal fonte de energia. E também vem sendo usado até hoje. Mas com a segunda Revolução Industrial, aí pelo final do século XIX, o petróleo, o gás e a eletricidade tornam-se as principais fontes de energia usada. A energia nuclear vai surgir aí depois da Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX. No final do século XX, mas principalmente agora no século XXI, fontes alternativas de energia cada vez mais vêm sendo desenvolvidas e exploradas. Principais, a energia solar, tanto para aquecimento de água quanto para a produção de eletricidade. Energia química, por exemplo, na forma de baterias, na forma de biomassa, álcool, células de combustível, energia eólica para a produção de eletricidade e outras fontes vêm sendo desenvolvidas. Dado que a população cresce e o desenvolvimento da humanidade exige cada vez mais energia, novas fontes têm que ser desenvolvidas, mas também as existentes têm que ser mantidas e conservadas, para que não se tenham apagões de energia, por exemplo, no evento de secas ou outros desastres naturais. Todas as fontes de energia têm vantagens e desvantagens. Portanto, é importante escolher a fonte de energia não apenas com base no preço, mas também com base no seu custo, não só para a empresa, mas para toda a sociedade e para todo o planeta. Nesse sentido, certas fontes de energia usadas aí por séculos, como tração animal, lenha, carvão, tendem a desaparecer. O petróleo e a energia nuclear, embora muita pressão tenha sido feita para que sejam descontinuadas, elas ainda não têm substitutos à altura, né? Então ainda vão ser usadas por algum tempo. Gás natural e GLP, por terem uma queima mais completa, são fontes preferíveis do que gasolina e diesel, por exemplo. Combustíveis líquidos. As chamadas fontes de energia renováveis são preferíveis, mas entre elas a energia hidrelétrica, ela tem um potencial de crescimento baixo, porque a maioria dos rios já foram explorados para essa finalidade. Não são todos os países que têm essa possibilidade de implantar usinas hidrelétricas. O álcool, ele, como depende de grandes áreas de plantio e de boa insolação, apenas o Brasil e uns poucos países têm condição de produção desse item. Por outro lado, energia solar e energia química, a energia química na forma, por exemplo, de baterias, biodiesel, biomassa, e a energia eólica, ainda
tem um grande potencial de exploração. Outras fontes que estão surgindo são o uso de energias de marés, energia geotérmica, energia das ondas. Essas provavelmente veremos um uso maior delas. Pessoal, uma pausa rápida. Eu queria convidar vocês para conhecerem nossos outros canais. Tem o nosso site, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso LinkedIn, o canal aqui do YouTube. Inclusive, já clica no curtir, já clica para se inscrever, já clica no sininho. Assim vocês sempre serão avisados quando novos conteúdos forem publicados. E a gente, em todos esses canais, sempre coloca conteúdos referentes a sistemas de gestão, então, da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, e também Lean Manufacturing e outros assuntos parecidos. Então, de volta para o vídeo. Fica claro, portanto, que não é tão simples assim desenvolver novas fontes de energia e a geração de energias tem custos. Uma boa ideia, portanto, é racionalizar o uso da energia. Em outras palavras, melhorar a eficiência energética. O que vem a ser eficiência energética? Eficiência energética é o trabalho útil produzido pelos recursos utilizados. Então, quanto maior o trabalho útil gerado, mais eficiente é esse processo. Quanto menos recursos utilizados para a geração desse trabalho útil, mais eficiente também é esse processo. Então, uma primeira maneira de melhorar a eficiência energética é reduzir o trabalho inútil, ou seja, a geração de trabalho que não vai ser usado posteriormente. Outras maneiras de melhorar a eficiência energética passam por trabalhar com recursos diferentes, recursos melhores para esse processo, ou, desde que usado o mesmo recurso, ter aí um processo mais eficiente. E ainda a manutenção adequada desse processo, para melhorar, portanto, essa eficiência. A primeira maneira de melhorar a eficiência energética, portanto, é melhorar o numerador da fração, ou seja, reduzir o trabalho inútil gerado. Por exemplo, através do dimensionamento correto do equipamento a ser usado, ou, em outras palavras, não adianta produzir o que não será consumido. Isso pode ser conseguido por medidas técnicas e comportamentais. Medidas técnicas incluem, mas não se limitam, a um projeto adequado de iluminação, de refrigeração, de aquecimento, equipamentos com modo stand-by automático, compensação de fator de potência, regulagem correta de parâmetros, não produzir refúgio, evitar deterioração de produto já fabricado. Medidas comportamentais envolvem, por exemplo, desligar luzes, computadores e ventiladores quando não estiverem em uso e, por exemplo, não dormir com o ar-condicionado ligado e se cobrindo com o cobertor para não sentir frio. Olhando para o denominador da fração, para a melhoria do cálculo de eficiência energética, uma boa ideia é atuar na manutenção do processo. Então, buscar, por exemplo, por falhas no isolamento de superfícies quentes ou frias, eliminação de vazamentos de ar comprimido e de vapor, são medidas muito utilizadas. Por exemplo, para que não se obscureça o ambiente e aí tenha-se que acender outras lâmpadas, uma boa ideia é executar periodicamente a limpeza de luminárias. Manutenção de máquinas ajuda, lubrificação, por exemplo, ajuda a evitar atritos, vibrações, ruídos que acabam por consumir energia sem gerar nenhum trabalho útil. Toda medida de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, em geral, leva a reduzir desperdícios de energia. Outra maneira para melhorar aí o denominador da fração é o uso de fontes de energia melhores. Por exemplo, combustíveis mais puros ou concentrados. Aí um bom exemplo é quando você
vê a queda de rendimento de motores de automóveis quando você abastece com combustível adulterado. Mas também o uso de energia solar, eólica, essas outras energias renováveis, elas vêm a melhorar essa fração da eficiência energética, porque elas têm menos perdas. Outras fontes de energia convencionais também podem ser boas alternativas. Por exemplo, o carro a álcool ele tende a ser mais econômico e menos poluente do que carros a gasolina. Caldeiras elétricas ou a gás podem ser mais econômicas e mais ecológicas do que caldeiras a óleo, por exemplo. As usinas de álcool e açúcar usam bagaço de cana e palha da cana como fontes de combustível, melhorando aí o desempenho energético. Medidas também administrativas, como desligar equipamentos em horários de pico, onde a energia é mais cara, ou comprar energia elétrica em leilões de energia, são medidas que reduzem custo e também acabam por otimizar esse uso da energia por todo o país, melhorando a questão do meio ambiente. Por fim, o uso de processos mais eficientes que usam menos recursos melhoram a eficiência energética. Maneiras de conseguir isso, por exemplo, temos aí a substituição de equipamentos antigos por novos mais eficientes. É o caso de lâmpada de LED no lugar de lâmpada incandescente, motores agora mais leves, não é? Usando turbo, que aproveitam melhor o combustível, tem melhor rendimento. Melhorias de processo, como por exemplo no caso de injeção de plástico, um molde com mais cavidades tende a ser mais eficiente no uso da energia. O gerenciamento de capacidade de fornos, então você carregando mais completamente um forno, você tem menos necessidade de ligar esse forno, você otimiza o uso da energia, portanto. Certas indústrias, como a de cal, cimento, podem fazer cogeração, ou seja, produzir simultaneamente energia térmica e elétrica e, com isso, reduzir perdas. Outras indústrias, como por exemplo a siderúrgica, têm a possibilidade de recuperar energia térmica e cinética de gases. Por exemplo, o gás de açaí tem um alto poder calorífico. Então, as indústrias, de um modo geral, tendem a melhorar seus processos para conseguir mais eficiência energética. Falando ainda de eficiência energética, vale ressaltar iniciativas do governo brasileiro e iniciativas privadas que contribuem para a evolução tecnológica dos produtos com vistas à eficiência energética. Então, existe aí, por exemplo, o selo Procel Eletrobras de Economia de Energia. Esse selo ele é colocado em produtos mais eficientes no consumo de energia elétrica. Existe o selo Procel Edifica, que é atribuído para edificações que tenham práticas de conservação e uso eficiente de recursos naturais, seja de água, de luz, de ventilação, etc. Já o selo Compete é atribuído para equipamentos que consomem derivados de petróleo e gás, como aquecedores a gás, que também têm eficiência energética comprovada. Todos esses selos são de caráter voluntário. O Inmetro, por força de norma, força de lei, classifica alguns produtos conforme sua eficiência energética. Isso nós vemos em geladeiras e agora até pneus. O Brasil dispõe de algumas leis criadas no sentido de incentivar e regulamentar a questão da eficiência energética no país. O destaque é dado para a Lei Federal 10.295 de 2001, que cria a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, bem como o Decreto 4059 também de 2001, que regulamenta a lei citada. O selo Procel ele é mais antigo, ele foi criado pela Portaria Interministerial 1877 de 1985. Já a Lei
9.991 do ano 2000, federal, trata de investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas fontes de energia e em eficiência energética. Aí de cunho estadual, do Estado de São Paulo, podemos citar o Decreto 45765 de 2001, que institui o Programa Estadual de Redução e Racionalização do Uso de Energia. Esses são alguns exemplos, existem outros exemplos em cada estado da federação. Como a ISO 14001-2015 contribui para a eficiência energética e para a gestão de energia? Olha, no capítulo 5.2, é necessário que a empresa estabeleça uma política ambiental que se comprometa com o desempenho ambiental, com a redução da poluição e que dela derivam objetivos que podem, portanto, estar voltados aí para eficiência energética, para a melhor gestão da energia. O capítulo 6.1 fala das ações para abordar riscos e oportunidades. Então, por exemplo, citamos aí o risco do apagão, não é? E as oportunidades que a gestão correta de energia nos traz. O item 6.1.2 trata dos aspectos ambientais, o consumo de energia, que vem a ser, portanto, o consumo de recursos naturais, é um aspecto ambiental a ser considerado. O item 6.1.3 fala dos requisitos legais, nós citamos agora alguns requisitos legais envolvidos com a questão de gestão de energia. O item 8.1, que trata do planejamento e controles operacionais, nos faz lembrar as diversas sugestões que demos ali de como melhorar a eficiência energética. Todas elas devem ser planejadas e serem controladas na operação. Por fim, há o capítulo 10, que trata de melhoria, nos faz lembrar da necessidade da conservação da energia, não é? Da conscientização para o tema do gerenciamento de energia e das ações necessárias para isso. Não podemos deixar de mencionar a existência da norma ISO 50001, versão 2018, que trata de um sistema de gestão de energia. Essa norma pode ser usada tanto por empresas públicas como privadas para gerenciamento da produção e consumo de energia, de maneira a aumentar a eficiência energética, reduzir custos e melhorar o desempenho energético. É uma norma ISO, portanto, ela tem uma estrutura semelhante à ISO 9001 e ISO 14001. Bastante sinergia com a ISO 14001, diga-se de passagem. Além dos benefícios econômicos, é esperado que essa norma, uma vez implantada pela empresa, traga benefícios não só para a empresa, mas também para o meio ambiente. A Latoqualitas agradece por terem assistido a esse vídeo. Esperamos sua visita na nossa página da internet www.latoqualitas.com.br, onde você pode ler alguns dos artigos que nós escrevemos sobre temas relacionados com qualidade, meio ambiente, segurança e saúde, bem como visualizar os serviços de consultoria, treinamento e auditoria que podemos prestar à sua empresa. Convidamos também para nos acompanhar nas redes sociais e assistir outros vídeos sobre qualidade, meio ambiente, segurança e saúde no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, um abraço.